Capítulo 271. Besta Mutante. Atualização 2 do Cubo da Evolução. Isso lembrou Luan da conta devoradora de almas. E a mesma coisa aconteceu com o Cubo da Evolução. Ele não sabia o que o Cubo da Evolução havia absorvido, mas podia sentir que a transformação do Cubo da Evolução após absorvê-lo estava se desenvolvendo em uma boa direção. Luan estava cada vez mais curioso sobre o que o Cubo de Evolução havia absorvido. Ele olhou para o cubo azul ao redor dos filamentos genéticos e sentiu que parecia haver algo mais no cubo, mas não conseguia sentir. Enquanto Luan pensava, um homem de cabelos pretos e aparência comum surgiu no meio do grupo de feras e chegou ao lado da parede da montanha. Depois de ver o buraco fundo no chão, as pupilas do homem de cabelos negros se encolheram e ele revelou um traço de choque. Esse poder destrutivo era quase o mesmo que o dele. Ele olhou para o outro lado do poço e depois para o belo rapaz no fundo. Ele naturalmente reconheceu esse jovem. Luan era claramente um prodígio que havia despertado normalmente, mas ele já havia criado um gene de nível soberano no estágio 2. Ele era um gênio do campo dos gênios. Este poço profundo foi feito por Luan. Como isso foi possível? Os olhos do homem de cabelos pretos estavam cheios de descrença. Luan estava claramente apenas no estágio 2. Mesmo que ele fosse um suzerano, mesmo que tivesse alcançado o estágio perfeito do estágio 2, ele não deveria ter tamanho poder destrutivo. E o que ele estava olhando? O homem de cabelos negros olhou para o fundo do poço profundo com alguma dúvida. No fundo do poço profundo, ainda havia fios de chamas queimando. Nas chamas, havia algo que parecia carvão, e não era mais possível dizer o que era originalmente. A boca do homem de cabelos pretos se contraiu quando ele viu isso. Ele podia dizer naturalmente que as chamas abaixo e o ataque que havia causado aquele poço profundo não eram o mesmo ataque. Em outras palavras, depois de explodir esse poço profundo, Luan continuou a atacar o fundo. Ele precisa transformar as feras ferozes em cinzas antes de parar. Que rancor! Nesse momento, a expressão do homem de cabelos negros mudou. Ele olhou para o fio de névoa negra que emanava do cadáver semelhante a carvão, e suas pupilas se contraíram violentamente. Este é um Kazaya. Seu corpo desapareceu de onde estava e apareceu ao lado de Luan. Luan percebeu a existência do homem de cabelos negros no momento em que ele apareceu. Afinal, sua percepção já era muito forte. Entretanto, como sabia que eles eram a vanguarda, Luan não lhes deu muita atenção. Quando o homem de cabelos pretos apareceu na frente de Luan, ele levantou a cabeça e olhou para ele. O homem de cabelos negros viu Luan olhar para cima e disse: Luan, sou Wang Jashu, o líder da primeira legião da vanguarda. Recebi ordens para aniquilar a maré de bestas. Luan fez uma saudação rápida. Bom dia, senhor. Wang Jashu assentiu e disse com uma expressão séria: Você fez isso? Luan sabia que valia a pena cavar um buraco por Wang Jashu, então ele assentiu. Sim, senhor. Eu fiz isso. Wang Jashu olhou profundamente para Luan, mas não perguntou a Luan como ele fez isso. Ele apontou para o carvão preto e disse: O que é isso? Luan pensou por um momento e disse: É o comandante das feras. É uma fera suzerana de nível baixo, nível 3. Soberano de baixo nível de nível 3 classificado Soami. As pupilas de Wang Jashu se contraíram ligeiramente. Ele ficou em silêncio por um tempo antes de dizer: Você sabe o que é esse Ki preto? Luan pensou por um momento e disse lentamente: Acho que é um fenômeno de mutação, senhor. Wang Jashu ergueu as sobrancelhas levemente e olhou para Luan em choque. Você realmente sabe sobre mutação? Já experimentei o fenômeno da mutação 2 vezes, senhor. Luan sorriu. Incluindo o que ocorreu em seu corpo anterior e o que ocorreu na cidade de Shili, ele de fato havia vivenciado o fenômeno 2 vezes. Wang Jashu ficou atordoado. Ele avaliou Luan e riu. Eu não esperava que você tivesse uma experiência dessas. Você tem muita sorte de ainda estar vivo. Eu também acho. Luan riu, embora seu antecessor estivesse morto. Luan fez uma pausa e continuou.
Senhor, já que há sinais de mutação nessas feras, isso significa que haverá muitas feras mutantes na maré de feras? A maré de feras desta vez está relacionada a isso. Wang Jiashu sorriu. É isso que essas pessoas importantes precisam considerar. Acho que elas já sabem. O que precisamos fazer é defender nossa linha de defesa. Não deixe essas feras cruzarem nossa linha de defesa e entrarem no Império. Sim. Wang Jiashu assentiu, então sua expressão ficou séria. A propósito, onde estão seus companheiros de equipe? Wang Jiashu sentiu que, como estavam cercados pelas feras, Lu Yuan poderia não ser um problema, mas os outros poderiam não conseguir sobreviver. Eles estão todos naquela caverna ali, disse Lu Yuan com um sorriso. Lu Yuan apontou para o outro lado. Wang Jiashu virou a cabeça e olhou. As pupilas de Wang Jiashu se contraíram violentamente quando ele viu os corpos selvagens espalhados por todo o chão em frente à caverna. Ele matou esse Suan e essas feras ferozes. O chão estava cheio de cadáveres. Havia quase 2.000 animais aqui, certo? Lu Yuan matou tantos. Como ele fez isso? Wang Jiashu também viu que havia buracos em muitas áreas. No entanto, era muito menor que o poço de 50 metros. Tinha apenas cerca de 10 metros de largura. Wang Jiashu contou e havia cerca de 10 deles. O canto da boca dele se contraiu. Esse cara não poderia ter pegado uma bomba horrível e continuado jogando, certo? Além disso, Wang Jiashu também viu as feras ferozes na entrada da caverna. Com um olhar, ele pôde perceber que elas não foram mortas pela explosão. Claramente, foram mortas por Lu Yuan. Algumas das feras ferozes tinham até muitas marcas de espadas no corpo. Deveria haver centenas dessas feras, certo? Lu Yuan matou todos eles sozinho. Wang Jiashu estava um pouco desconfiado se Lu Yuan já havia realmente alcançado o terceiro posto. Lu Yuan, naturalmente, não sabia o que Wang Jiashu estava pensando. Ele assentiu. Sorria, eu os matei. Wang Jiashu ficou em silêncio. Após um momento de silêncio, ele disse: Vamos, me leve para a caverna. Sua equipe conseguiu descobrir uma pequena maré de feras, então você é o herói. Já que está bem agora, somos nós que devemos protegê-lo. Não vou deixar nada acontecer com vocês depois disso. Lu Yuan assentiu. Ele caminhou com Wang Jiashu. Na entrada da caverna, Grot estava do lado de fora, observando atentamente. Eles soltaram um suspiro de alívio quando viram Lu Yuan entrar. Entretanto, quando viram Wang Jiashu atrás de Lu Yuan, Grot e os demais ficaram chocados. Eles se levantaram e fizeram a saudação. Capitão Wang. Wang Jiashu assentiu e sorriu. Sim, estou. Que bom que vocês estão bem. Vocês se esforçaram bastante desta vez. Grot e os outros ficaram um pouco envergonhados. Não é difícil. Todos sabiam em seus corações que Lu Yuan era quem realmente havia sofrido. Se não fosse por Lu Yuan, eles teriam sido comidos. Saiam. Depois de vivenciar uma grande batalha, vocês podem voltar e descansar primeiro. Vou mandar outras equipes substituí-los em serviço. Grot e os outros assentiram em gratidão. Os poucos partiram num piscar de olhos. Os guardas do lado de fora já haviam matado muitas feras ferozes, e o cerco havia se reduzido a uma posição próxima ao espaço aberto. Todos os animais ficaram desesperados e começaram a lutar por suas vidas. Entretanto, diante dos guardas que tinham melhor cooperação, mesmo que as feras se esforçassem ao máximo, seria difícil ter algum efeito. Esse era o caso dos guerreiros genéticos. Se cada um cumprisse suas próprias tarefas, se houvesse uma equipe com boa cooperação, eles poderiam até matar feras frenéticas muito mais fortes do que eles. Logo, eles aniquilaram todas as feras furiosas e chegaram à área aberta. Quando viram os grandes e pequenos fossos e os cadáveres dos animais ferozes no chão, todos ficaram atordoados e um pouco estupefatos. O que estava acontecendo? Eles não estavam aqui para exterminar as feras furiosas. Como é possível que existam tantos cadáveres de animais aqui antes mesmo de eles chegarem? Enquanto todos ainda estavam atordoados, Wang Jiashu trouxe Lu Yuan e alguns outros.
O olhar de Wang Jiashu percorreu a vanguarda e viu que todos estavam perdidos. Ele sorriu. Eu sei que você tem algumas dúvidas. As feras aqui foram todas mortas por Lu Yuan, o guerreiro do time 22. Ao ouvir isso, muitos da vanguarda arregalaram os olhos e olharam para Lu Yuan, confusos. A maioria deles tinha comparecido à festa de boas-vindas, então naturalmente sabiam quem era Lu Yuan. Eles não esperavam que Lu Yuan fosse tão forte. Lu Yuan ficou quase envergonhado pelos olhares de tantas vanguardas. Wang Jiashu disse. Tudo bem, já que a maré de bestas foi aniquilada, vamos voltar. 272 e Aven Rain, solicitando reforço distrito militar, prédio de dormitórios. Finalmente voltamos. Você me matou de susto. Eu realmente pensei que tinha acabado desta vez. Jing Wen desabou no sofá, com o corpo todo exausto. Ele estava assustado. Grot olhou para Lu Yuan e sorriu. Desta vez, tudo graças a Ian. Caso contrário, teria sido muito perigoso. Sim. Todos os outros concordaram. É meu dever, Lu Yuan sorriu. É isso que eu devo fazer. Ele também estava de bom humor. Após retornar à área militar, Wang Jiashu registrou suas conquistas militares. Naquela época, ele poderia usá-lo para trocar por créditos acadêmicos no acampamento de gênios. Desta vez, eles não só encontraram a maré de feras, mas também mataram metade das feras ferozes, então eles devem ter muitos méritos militares. Certo, vamos descansar um pouco primeiro. A maré de feras está apenas começando. Receio que mais feras ferozes entrem nesta área. Descansem bem. Grot se levantou e disse. Lu Yuan e os outros assentiram e retornaram para seus dormitórios. No dia seguinte ao amanhecer. Na linha de frente da linha de defesa, na sala de conferências da Fortaleza Central. O homem de cabelos dourados e um grupo de pessoas poderosas estavam sentados em cadeiras, e a atmosfera estava um pouco pesada. Apenas alguns dos especialistas que lutaram contra a fera de nível imperador ainda estavam ali, incluindo o homem musculoso com luvas de boxe. Naquele momento, o homem musculoso com luvas de boxe estava um pouco pálido, e sua respiração estava muito mais fraca do que antes. O homem loiro olhou para o homem musculoso e para os outros e disse: Como está sua recuperação? Nada mal. Devo conseguir me recuperar completamente em alguns dias, disse o homem corpulento. Ao ouvir isso, o loiro franziu a testa. Eu não esperava que até mesmo uma fera de nível imperador pudesse sofrer mutação. O que é essa criatura mutante nas montanhas sem fim? Ela é realmente muito poderosa. A atmosfera ficou ainda mais silenciosa. Nessa batalha entre bestas de nível imperador e bestas de nível rei, muitas das bestas sofreram mutações. Após a mutação, a força do indivíduo aumentaria bastante, e isso afetaria até mesmo o espírito de um guerreiro genético. Muitos guerreiros de nível imperador e rei foram reprimidos e feridos. Poucas pessoas ainda conseguiam se mexer. A maioria ainda estava caída no chão. Desta vez, tudo graças à ajuda dos professores do acampamento de gênios. Sem a ajuda dos professores do acampamento de gênios, seria difícil para os reis e imperadores da batalha na linha defensiva conter tantas feras. Muitas pessoas estavam olhando para Sitingil, que estava sentado de forma séria. A reputação de Sitingil como gênio se espalhou por todo o Império do Bordo Vermelho, mas poucas pessoas sabiam de sua força de combate. Desta vez, todos aqui sabiam o quão poderoso Sitingil era. Aquela habilidade defensiva aterrorizante, aquela força aterrorizante. Sitingil era apenas uma rainha da batalha, mas mal conseguia lutar contra uma fera mutante de nível imperador. Sua força de combate era extremamente assustadora. Sitingil não se importava com os olhares alheios. Ela apenas franziu a testa levemente, preocupada. Ainda há alguns reis e monarcas selvagens que não morreram desta vez. Eles apenas fugiram, mas temo que continuem a aparecer. Se uma nova fera mutante aparecer, será outra batalha difícil. Ao ouvir isso, todos concordaram com a cabeça. O comandante olhou para Sitingil e perguntou lentamente:
A princesa mais velha tem alguma contramedida? Os olhos de dragão vermelho dourados de Sitingil brilharam com um traço de frieza quando ela disse: minha opinião é tomar a iniciativa de atacar, encontrar a fonte da mutação das montanhas sem fim e então destruí-la. O que? Ao ouvir isso, os rostos da multidão, que esperavam as boas contramedidas de Sitingil, mudaram. O velho Will franziu a testa ligeiramente e disse: Tingil, existem muitas feras de nível imperador nas montanhas sem fim. É muito difícil para nós irmos fundo nas montanhas sem fim e destruir a fonte da mutação. Isso mesmo, Alteza. Se partirmos, quem impedirá as feras enfurecidas de atacar a linha de defesa? Um dos imperadores da guerra franziu a testa e perguntou. Quando Sitingil ouviu as palavras de todos, ela disse seriamente: ouvi dos meus ancestrais que bestas de nível imperador têm seus próprios territórios e geralmente não entram nos territórios de outras bestas de nível imperador. Tenho um mapa das bestas de nível imperador nas montanhas infinitas. Além disso, ele poderia informar a dinastia para pedir ajuda. Afinal, os patrulheiros noturnos não ficariam parados sem fazer nada quando se tratasse de mutação. O governo do Império não ignoraria isso. Quando chegar a hora, formaremos uma equipe de especialistas de elite e entraremos nas montanhas infinitas para investigar. Talvez possamos encontrar algo. Implorar por ajuda? Ao ouvir isso, todos ficaram em silêncio. O homem loiro ficou em silêncio por um momento, depois assentiu. Nesse caso, terei que incomodar Vossa Alteza. Enquanto os reforços estiverem aqui, os feridos poderão descansar um pouco. Depois que se recuperarem, a linha de defesa estará mais estável. Sitingil assentiu. Então vamos parar por aqui. O homem loiro se levantou e todos saíram da sala de reuniões. Sitingil tinha acabado de sair da sala de reuniões quando ouviu alguém chamando-a por trás. Professor Si, Professor Si. Sitingil se virou e olhou para trás. Ela viu um belo homem de cabelos pretos caminhando em sua direção. Alguns dos especialistas que não tinham saído notaram a cena e observaram secretamente com certa surpresa. Os olhos do homem de cabelos negros estavam fixos em Sitingil enquanto ele sorria e dizia: Professor Si, eu não esperava que suas habilidades melhorassem novamente em tão pouco tempo. Também ganhei algo novo com a minha tempestade de espadas da floresta metálica. Por que não praticamos juntos e testamos? 273 Chuva feroz, solicitar reforços 2. Sitingil balançou a cabeça e olhou para o homem de cabelos pretos com uma expressão séria. Dukai, eu não gosto de cultivar com os outros. Ainda tenho coisas para fazer. Além disso, não fique me procurando. Vou achar muito trabalhoso. O sorriso no rosto de Dukai congelou, então ele riu secamente. Então é isso. Eu fui muito abrupto. Aliás, você não aceitou Luan como seu aluno recentemente. Você nunca aceitou alunos antes, porque mudou de ideia de repente? Sitingil olhou para Dukai e disse seriamente: acho que não preciso te contar nada. Além disso, vejo que você parece estar interessado em mim, mas, infelizmente, não gosto de você. Obrigada pelo seu carinho. Por favor, encontre outra pessoa. Com isso, Sitingil se virou e saiu, deixando para trás um Dukai estupefato. Os especialistas que assistiam ao show cochichavam entre si com sorrisos no rosto, especialmente os professores do acampamento de gênios. Todos sabiam que Dukai gostava de Sitingil. Era uma pena que Sitingil não tivesse sentimentos por ele. Ela já o havia rejeitado várias vezes, mas ele ainda não havia mudado. Neste momento, o rei da batalha da força de defesa perguntou curiosamente: um prodígio como o professor Sitingil realmente aceitou um aluno? Ele se chama Luan. Ele é muito poderoso. Ao lado dele, um professor do acampamento de gênios sorriu. Ei, um guerreiro genético desperto comum pode inscrever um gene de Overlord no segundo estágio. Você não assiste à rede de batalha. Durante esse período, aquele estudante era muito famoso. Ele matou um rei nato nas ruínas mecânicas de Ayer. Ele é tão poderoso assim. Alguns dos guardas poderosos ao lado arregalaram os olhos em choque.
Um guerreiro de estágio 2 pode inscrever um gene de suzerano. Nesse caso, ele pelo menos se tornará um imperador de batalha no futuro. Ele pode até se tornar um imperador de batalha. O outro imperador combatente suspirou. Se houvesse mais alguns desses gênios, a pressão do nosso lado não seria tão grande. Na verdade, não conseguiríamos lidar com esse tipo de fenômenos de mutação sozinhos. Se não fosse pela vinda dos professores do seu acampamento de gênios, a perda desta vez teria sido enorme. Um professor do acampamento de gênios riu. É um fenômeno de mutação. Qual país em Dark não sofre com isso? É o mesmo para as outras raças, então não pense muito nisso. Mas, para ser sincero, se houvesse mais gênios como Lu Yuan, seria ótimo. É isso mesmo, aquele aluno Lu Yuan também é um aluno do acampamento dos gênios. Então ele também veio para a linha de defesa desta vez. Sim, ele está aqui. Ele deveria estar no acampamento de defesa resistindo às feras enfurecidas agora, certo? Preciso conhecer um gênio assim quando tiver a oportunidade. Todos os especialistas sorriram. Estavam muito interessados em um gênio como Lu Yuan. Cixin Jiu retornou ao dormitório. Depois de explicar a situação à família e pedir ajuda, ligou para Li Qing. A chamada foi completada após alguns toques. Cixin Jiu ouviu a voz lânguida e encantadora de Li Qing do outro lado. Olá, chuva grande e feroz, por que você pensou em me ligar? Você não estava na frente de Batalha do Sul. Ao ouvir o termo chuva feroz, a boca da originalmente séria Cixin Jiu se contraiu incontrolavelmente, e seu lindo rosto ficou levemente vermelho. Ela disse seriamente, King, eu te disse para não me chamar por esse apelido. É muito RSRSRS. Li Qing, que estava sentado à sua frente, imediatamente se animou. Ele disse, provocante, para quê? O rosto de Cixin Jiu ficou vermelho. Após uma pausa, ela suspirou como se tivesse aceitado seu destino. Desta vez estou procurando por você. O tom dele era bem sério. O que foi? A voz surpresa de Li Qing soou. Você sabia sobre a horda de monstros na frente de Batalha do Sul? Eu sei. Marés e feras não aparecem com frequência na zona proibida. Qual é o problema? Quando eu me tornar um deus da batalha, vou destruir aquelas duas áreas restritas. Embora a voz de Li Qing fosse um pouco indiferente, seu tom era incomumente dominador. Cixin Jiu não respondeu. Ela disse seriamente. A situação da maré fera desta vez é diferente de antes. Há sinais de mutação. O que? Cixin Jiu ouviu o farfalhar de Li Qing do outro lado da linha. Parecia que ele estava se levantando da cama. A voz de Li Qing ficou mais séria. Você quer dizer a mutação? Sim, houve uma revolta em grande escala na maré das bestas mais cedo. Alguns imperadores e muitos reis das bestas apareceram. A maioria dos imperadores e reis das bestas apresentava sinais de mutação, e sua força havia aumentado bastante. Receio que haja uma fonte de mutação nas montanhas infinitas, e isso esteja corroendo as bestas mutantes. Cixin Jiu contou o que havia acontecido antes. Li Qing ficou em silêncio. Depois de um momento, ela disse, então, você está me ligando para pedir ajuda aos vigias noturnos. Cixin Jiu sorriu levemente. Vocês não deveriam ser os responsáveis por lidar com o incidente da mutação. Ei, você tem razão, mas as profundezas das montanhas infinitas são um pouco perigosas. A fonte da mutação que surgiu naquela área pode até corroer uma fera de nível imperador. Ao ouvir isso, Cixin Jiu ficou ligeiramente atordoada. Suas pupilas se contraíram. É tão sério assim? Claro, você não costuma lidar com casos de mutação. Receio que você tenha subestimado. Essa coisa é ainda mais estranha do que você pensa. Cixin Jiu ficou em silêncio e disse, parece que eu estava certo em pedir ajuda. Claro que sim. Se seus guardas forem embora, receio que muitos de vocês não consigam voltar. Vou imediatamente ao quartel-general e trago algumas pessoas. Preciso ligar para o meu velho, senão vai ser um pouco perigoso. É melhor se prevenir. Vou ter que incomodá-lo. Cixin Jiu assentiu. Ei, sinto que te incomodei. Quando voltar desta vez, tome um banho comigo.
Faz tempo que não esfrego a chuva forte. Antes que Li Qing pudesse terminar a frase, Citingiu já havia desligado o telefone, sem expressão. Ela abaixou a cabeça e olhou para baixo. Suas sobrancelhas franziram levemente enquanto ela murmurava. É realmente tão grande. O grupo King também não é jovem, né? Ela balançou a cabeça e estava prestes a sair quando o telefone tocou. Citingiu deu uma olhada e viu que era Li Qing. Ela pensou por um momento e atendeu a chamada. Assim que a ligação foi completada, a reclamação de Li Qing chegou. Nossa, você é boa, sua chuva malvada. Eu ainda não disse nada. Citingiu resistiu à vontade de desligar o telefone e disse. O que é? Como está meu irmãozinho Yuan? Ainda está seguro? Li Qing perguntou. Citingiu ficou atordoado e piscou. Você não entrou em contato com ele. Entramos em contato quase todos os dias, exceto quando estamos na terra de origem. Mas tenho medo de que ele só me dê as boas notícias e não as ruins. Li Qing conhecia bem o personagem de Luyan. Ele ainda estava um pouco preocupado com sua primeira visita à linha defensiva da área restrita. Ele está bem, respondeu Citingiu. Ouvi dizer que uma pequena onda de animais foi descoberta ontem à noite, e ele matou metade dos animais sozinho. Quando ela disse isso, os olhos de Citingiu ficaram cheios de surpresa, e seu tom mudou um pouco. Li Qing ficou um pouco surpreso. Irmãozinho Yuan, você já é tão poderoso. Desta vez, ele obteve bastante coisa das ruínas mecânicas da IA, disse Citingiu calmamente. Você deveria saber que é o suficiente para lidar com feras ferozes comuns. Li Qing não refutou isso. Então, a voz confusa de Li Qing soou. É isso mesmo, como você sabe tanto sobre a grande chuva cruel? Eu não pedi para você prestar atenção naquele garoto. Citingiu disse indiferentemente, Luyan é meu aluno. Eu não deveria prestar atenção nele. Se alguma coisa acontecer com ele, eu naturalmente ajudarei. Você não precisa se preocupar. Parece que aquela chuva grande e brutal realmente trata meu irmão Yuan como um aluno. Nada mal da próxima vez, te pago um jantar. Depois desligo. Com isso, Li Qing desligou o telefone. Ao ouvir o apito do telefone, balançou a cabeça, desamparada. Então, guardou o telefone e saiu de casa. Nas montanhas sem fim, um grande número de feras se reuniu ao redor do vale. O número de feras reunidas desta vez foi muito maior do que antes. Na caverna do vale, a névoa originalmente escura adquiriu um verde escuro com o toque do mal. O rosnado aterrorizante veio de dentro da caverna, e as bestas ferozes no vale tremeram de medo. 274 Citingiu, continue sentindo um pouco cheio. Nos dias seguintes, com a constante inundação da maré fera, as pequenas equipes de reconhecimento continuaram a explorar a pequena maré fera próxima. No entanto, para garantir a sobrevivência da equipe, ela se transformou em 3 pequenas equipes, com 18 pessoas, movendo-se juntas. Mesmo assim, a taxa de mortalidade dos batedores permaneceu alta. Quase todos os dias, havia uma morte. Luyan entendeu ainda mais claramente que o rapaz de cabelo verde e olhos semicerrados não estava mentindo quando disse que a taxa de mortalidade chegaria a 60%. Realmente eram muitos. Por causa da existência de Luyan, ninguém na equipe dele morreu. Que pena. Luyan tinha todos os tipos de trunfos. Mesmo enfrentando uma maré de feras, eles poderiam recuar. Eles até encontraram uma fera feroz de 4ª categoria durante a patrulha. No final, Luyan usou vários trunfos para conter a fera feroz de 4ª categoria até que a vice-comandante da vanguarda, a Bela Ruiva, chegasse e a matasse. Isso também tornou Luyan famoso em toda a área 257. Quase todo mundo conhecia Luyan. Luyan ouvira muita gente chamá-lo de Guerreiro de Cristal. Afinal, ele tinha muitos trunfos. Também havia muitas equipes de escoteiros que queriam se juntar à sua equipe. Todos foram até o comandante da 1ª Legião, Wang Jiashu, e até mesmo o comandante do exército, um homem de cabelos verdes e olhos semicerrados.
4 dias depois, na região militar, o gabinete do comandante do exército. Lu Xiu, de cabelos verdes, olhou para a carta sobre a mesa. Não pode deixar de esfregar a testa e suspirar. Nesse momento, alguém bateu na porta do escritório. Lu Xiu estreitou os olhos e olhou para a porta do escritório. Entre. A porta do escritório se abriu, e a bela ruiva, vice-comandante do exército Traci, e o ciclope mecânico, vice-comandante do exército Jiang Ming, entraram. Comandante regimental, os dois se cumprimentaram. Traci viu que as sobrancelhas de Lu Xiu estavam ligeiramente franzidas, então ela as ergueu e perguntou curiosamente. Comandante do regimento, você parece estar um pouco preocupado. Lu Xiu riu amargamente e colocou a carta sobre a mesa. Então, disse. Não é por causa do Lu Yuan. A taxa de mortalidade da equipe de escoteiros deles foi de 0% até agora. Quantas equipes de escoteiros gostariam de formar uma equipe com eles? Depois de ser proibido de me enviar mensagens, alguém usou cartas tradicionais para pedir minha ajuda. Ao ouvir isso, o olho mecânico de Jiang Ming revirou, e a sobrancelha do outro olho franziu levemente. Você continuou pedindo ajuda ao comandante do regimento por causa disso e se esquivou da responsabilidade. Você é muito covarde. Não é o que um soldado deve fazer. Lu Xiu sorriu. Esta maré de feras não é amigável. A taxa de mortalidade dos batedores é muito alta. Isso é inevitável. Eu os entendo. No entanto, mesmo assim, Lu Yuan é apenas uma pessoa. Ele balançou a cabeça e suspirou. Traci não conseguiu evitar curvar os cantos da boca, revelando um sorriso. Lu Yuan, este aluno do acampamento dos gênios é realmente único. Anteriormente, ele conseguiu segurar um líder de nível 4 de nível baixo por quase um minuto até eu correr até ele. Ao ouvir isso, Lu Xiu e Jiang Ming não conseguiram deixar de concordar. O desempenho de Lu Yuan durante esse período os deixou chocados e entorpecidos. Comandante do regimento, por que você está nos procurando desta vez? Jiang Ming perguntou. Sim, algo grande aconteceu desta vez. Lu Xiu franziu a testa. Quando as outras duas pessoas ouviram isso, seus olhares se concentraram, revelando um traço de solenidade. Após um momento de silêncio, Lu Xiu disse. Desta vez, há sinais de mutação na horda de monstros, então os superiores convidaram os guardas noturnos e outros reforços. Eles estão quase aqui. Os reforços estão chegando. Ao ouvir isso, uma expressão de surpresa apareceu no rosto de Traci. Ouvi dizer que há uma batalha enorme na linha de frente quase todos os dias. Feras de nível imperador e de nível rei estão atacando as fortalezas repetidamente. Receio que a pressão na linha de frente seja enorme. É bom resolver a fonte do problema da mutação o mais rápido possível. Eles não são os únicos sob pressão. Nós também. Jiang Ming cruzou os braços. Lu Xiu e Traci concordaram silenciosamente. A pressão de defender o acampamento também era extremamente grande. Afinal, todas as pequenas marés de animais que passavam pela área do acampamento precisavam ser bloqueadas o máximo possível. Não era uma tarefa fácil. Havia 3 ou 4 pequenas marés todos os dias. Lu Xiu disse com um sorriso, espero que possamos lidar com a fonte da mutação o mais rápido possível. Até lá, a maré de bestas deve se acalmar rapidamente. No entanto, como estamos nos preparando para atacar a fonte da mutação, pode haver mais bestas frenéticas chegando. Elas podem até lançar um ataque generalizado. Vocês dois precisam ter cuidado. Traci e Jiang Ming assentiram quando ouviram isso. Na linha de frente da fortaleza, na muralha, um grupo de especialistas estava esperando por algo. O líder não era um homem de cabelos dourados, mas um velho de cabelos brancos, mas com um corpo excepcionalmente forte. Ele olhou para o céu com as mãos atrás das costas e o olhar penetrante. Atrás dele, o homem de cabelos dourados se tingiu, e os outros estavam todos lá. Nesse momento, mais de 10 raios de luz cruzaram o céu e finalmente pousaram na frente deles. O líder do grupo era um homem idoso, de cabelos grisalhos e rosto cheio de rugas. Ele vestia uma túnica preta.
As pessoas atrás do velho tinham auras extremamente poderosas. Li King também estava lá. Após pousar, ela percorreu o olhar com os especialistas à sua frente e finalmente viu Se Tingiu. Ela ergueu as sobrancelhas e lançou a Se Tingiu um olhar sedutor. Muitas pessoas ficaram com expressões estranhas no rosto quando viram isso. Se Tingiu. Ela não tinha expressão, mas o canto dos seus olhos tremeu levemente. O homem musculoso na liderança revelou um sorriso neste momento e cumprimentou. Ah, velho monstro Li. Faz tempo que não nos vemos. O imperador da Batalha das Sombras Escuras Li Shigai também riu. 275 Se Tingiu. Continuo me sentindo um pouco cheio. Velho monstro branco, por que não nos encontramos? Quer me convidar para um drink? Seu vinho de rei inseto, chega. Não sobrou nenhuma gota. Antes que Li Shigai pudesse terminar suas palavras, o rosto do imperador demônio branco da batalha, Rafael Arrot, mudou e ele falou rapidamente. O sorriso no rosto de Li Shigai também desapareceu, e a atmosfera entre os dois de repente ficou silenciosa e rígida. Vendo que o clima entre os dois não estava bom, o loiro rapidamente soltou uma risada seca. Idosos, por que não discutimos alguns assuntos sérios primeiro? Sim, estamos aqui a negócios desta vez. Velho monstro Li, beber vai causar problemas. Rafael assentiu. Li Shigai não disse mais nada, seu rosto ficou sério e ele disse. Vamos lá. Me conta os detalhes. À noite, Lu Yuan teve um raro descanso no dormitório. Lu Yuan estava exausto esses dias. Graças a ele, os resultados da equipe de reconhecimento foram muito bons, e ninguém morreu. Portanto, suas tarefas eram relativamente mais importantes e as batalhas que enfrentavam eram mais intensas. Até Lu Yuan estava um pouco cansado. Sem mencionar os outros, Grot e os outros voltaram para seus quartos para descansar assim que retornaram. Entretanto, mesmo exausto, Lu Yuan ainda estava um pouco feliz. Afinal, ele ganhou bastante dessa vez. Basicamente, a equipe deles descobriria uma ou duas hordas de bestas todos os dias. Com a experiência da primeira vez, Lu Yuan e os outros se escondiam cada vez mais longe cada vez que descobriam uma maré de feras. Não foram descobertos novamente. Quando a vanguarda chegasse, todos limpariam a maré de feras juntos. Lu Yuan também agiria naturalmente. A cada vez, ele rompia com grande poder para matar as feras ferozes. Basicamente, ele conseguia matar centenas delas a cada vez. Os méritos militares de descobrir a maré de bestas e matar um grande número de feras ferozes, a colheita diária de Lu Yuan, não foram pequenos. Lu Yuan sentiu que depois de um tempo, ele poderia reunir diretamente 1 milhão de créditos acadêmicos e preenchê-los. Enquanto Lu Yuan estava imerso em seus lindos pensamentos, o som de seu telefone interrompeu seu lindo sonho. Lu Yuan abriu e viu que era Li King. Lu Yuan ergueu as sobrancelhas e pegou o telefone. Olá, irmã King. Ei, irmãozinho Yuan, você consegue adivinhar onde está a irmã? A risada de Li King ecoou. Quando Lu Yuan ouviu isso, ele ficou um pouco surpreso e então revelou uma expressão estranha. Já que você perguntou, você poderia estar na linha de defesa sul? Como esperado do meu irmãozinho Yuan, você realmente acertou. Ela realmente estava lá. Lu Yuan ficou um pouco confuso. Irmã King, o que você está fazendo na frente de Batalha do Sul? Há uma mutação nas montanhas sem fim. Estou aqui para investigar. Ao ouvir isso, os olhos de Lu Yuan se arregalaram e ele ficou um pouco preocupado. Você está sozinho. Há alguma fera feroz de nível imperador nas montanhas sem fim. Ao ouvir a preocupação de Lu Yuan, Li King, que estava no dormitório de Se Tingiu, sorriu até estreitar os olhos. Sob o olhar desamparado de Se Tingiu, ela se jogou na cama de Se Tingiu e balançou os pezinhos. Como isso é possível? Desta vez, o pai da minha família também está aqui, então iremos juntos. Ao ouvir isso, Lu Yuan deu um suspiro de alívio. Embora Lu Yuan nunca tivesse conhecido o velho de Li King, ele era um imperador guerreiro. Além disso, foi ele quem matou a besta feroz de nível imperador na entrada do acampamento dos gênios. Ele devia ser muito forte.
Com o avô da irmã King por perto, Lu Yuan se sentiu muito mais à vontade. Li King estava deitada na cama, com os cantos dos lábios curvados. Ela disse com um sorriso: "O que houve? Você está tão preocupada com a irmã mais velha?" "Claro. Quem te pediu para ser minha irmã mais velha, King?" Ao ouvir isso, Li King riu ainda mais feliz. Sitingiu, que estava ao lado, ficou sem palavras quando ouviu a conversa. Ela não sabia porquê, mas se sentia um pouco cheia. Li King olhou para a expressão sem palavras de Sitingiu e disse com um sorriso: "Não sou a única equipe de elite indo para as montanhas sem fim. Sua linda professora também estará lá." Ao ouvir Li King chamá-la de professora bonita, Sitingiu ficou surpresa. Então, lançou um olhar envergonhado para Li King. "Por que você está me chamando por um nome tão estranho de novo?" Li King cobriu o telefone com um sorriso e disse suavemente: "Você quer que eu mencione meu título exclusivo na frente do irmão Yuan?" No momento em que Sitingiu ouviu o título exclusivo de Li King, seu corpo inteiro congelou e ela não disse nada. Quando Lu Yuan ouviu as palavras de Li King, ele ficou um pouco atordoado. "O instrutor também vai?" "Sim, fomos juntos. Então vocês prestem atenção na sua segurança." Eu sei. Os dois conversaram um pouco sobre a situação recente de Lu Yuan. Depois de saber que o sorriso de Lu Yuan tinha se mostrado muito bom no pelotão de reconhecimento que defendia o acampamento, o humor de Li King melhorou ainda mais. Depois que Lu Yuan desligou o telefone, ele se deitou na cama, franzindo levemente a testa e seu rosto ficou um pouco sério. Para encontrar a fonte da mutação. Se a fonte da mutação estivesse nas montanhas sem fim, certamente causaria uma grande comoção se a encontrassem. Naquela época, a maré fera provavelmente seria ainda mais intensa. "Não sei", suspirou Lu Yuan. "Não sei quantos guardas vão morrer." Depois que um guarda morria em serviço, eles realizavam uma cerimônia de cremação e levavam seus restos mortais e cinzas de volta para sua cidade natal e para suas famílias. Durante esse período, Lu Yuan viu muitas mortes e participou de muitas cerimônias. Toda vez que ele participava, ele se sentia um pouco chateado. Contudo, ele estava indefeso. Com sua força, ele já havia feito o melhor que pôde para proteger seus companheiros de equipe. Lu Yuan suspirou novamente. "Quando eu me tornar um deus da batalha, nivelarei a zona proibida. Não haveria uma maré tão grande e não haveria tantas mortes." 2 dias depois. Acampamento 257, nas montanhas. A equipe 22, a equipe 1 e a equipe 18 estavam patrulhando a área. Nesse exato momento, um estrondo ensurdecedor veio de repente à distância. O chão tremeu violentamente. Ao longe, uma aura aterrorizante se ergueu. Lu Yuan e os outros que patrulhavam já estavam extremamente vigilantes. Nesse momento, arregalaram os olhos e seus corpos ficaram tensos. Olharam para o céu. Então, os olhos de todos se arregalaram. Era claramente dia, mas o horizonte estava escuro. Nessa escuridão, também havia fios de uma estranha luz verde circulando. A aura aterrorizante vinha da escuridão. O que é isso?" A voz de Yang Qiu tremia. Todos estavam com os olhos arregalados, olhando para o céu ao longe. Como pode não haver sol no meio do dia? Como pode ser noite? Grot também ficou chocado e um pouco atordoado. Lu Yuan também ficou um pouco atordoado. Então, ele se lembrou da conversa que teve com Li King 2 dias atrás. Seus olhos se arregalaram. Esse é um imperador guerreiro. Anteriormente, Li King havia dito a Lu Yuan que eles iriam para as montanhas sem fim para encontrar a fonte da mutação. Pelo que parecia agora, eles provavelmente haviam encontrado a fonte da mutação e estavam lutando. Lu Yuan sentiu o couro cabeludo dormente. Seria esse o poder de combate de um imperador guerreiro? O dia se transforma em noite, o que pode ser considerado como um movimento das estrelas, certo? Era muito ridículo. Além disso, as montanhas sem fim estavam tão distantes, que mesmo assim eles conseguiam sentir o tremor violento. Quão assustador seria se estivesse perto da zona de batalha.
Ele provavelmente nem conseguiria suportar o tremor secundário e morreria imediatamente, certo? Neste momento, o cubo de evolução de Luoyuan de repente começou a vibrar rapidamente. A direção da vibração era a direção da noite escura. Luoyuan ficou atordoado. Seus olhos se arregalaram e ele ficou um pouco atordoado. Essa foi a maior surpresa do cubo evolutivo. Provavelmente foi causado pelo mutante ali. Se ele pudesse matar o mutante, ele provavelmente seria capaz de absorver aquela coisa estranha. Mas logo, Luoyuan sorriu. Matar a fera mutante. Ele pensou que não morreria rápido o suficiente? Um chefe de nível Deus da batalha. Ele pode simplesmente desaparecer depois de uma olhada. Imperador de batalha. Tem algum imperador de batalha lutando ali? Ao ouvir as palavras de Luoyuan, os outros ficaram atordoados. Então, olharam em direção à noite, em choque. Eles nunca tinham visto um imperador de batalha antes, muito menos uma batalha entre dois. Ele nunca pensou que seria capaz de testemunhar uma batalha entre imperadores guerreiros. Isso os deixou um pouco animados. Mas logo, inúmeras bestas ferozes na cordilheira começaram a rugir loucamente, e auras aterrorizantes surgiram uma após a outra. A expressão de todos mudou drasticamente. Terrível! Uma maré de bestas. Aquela